Ei, gente! Ah, não. Ela tá aqui, ó. Oi, gente! Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Fernando, boa noite. Deixa o pessoal entrar aí que eu vou explicar um pouquinho a respeito da nossa VA, né? E as provas foram ótimas, acho que pouquíssimas pessoas tiveram notas mais baixas, né? A grande maioria de vocês foi muito bem, né? Graças a Deus. De toda forma, dia 9 é a avaliação suplementar, tá? Para todas as matérias. Então, se porventura vocês, né, não tiverem um desempenho bom em alguma matéria, quiserem aumentar a nota, vocês podem fazer a avaliação suplementar, salvo engano, o valor dela é R$ 10 por prova, tá? E vocês poderão fazer, então, essa avaliação suplementar. Na sala de vocês, eu acho que a grande maioria foi muito bem. Então, imagino que na minha matéria, se tiver suplementar, vai ter um ou outro, tá? De toda forma, dia 9, como é a data, né, de todas as suplementares da avaliação inicial, nós não teremos aula, né? Porque se porventura vocês não pegarem a suplementar comigo, mas pegarem, por exemplo, com uma outra matéria que vocês estiverem fazendo, a avaliação vai ser no dia 9. Né? Então, dia 9 a gente vai ficar por conta mesmo de verificar essa questão da avaliação, né? Sanar os problemas que porventura forem acontecendo, tá? Então, vocês vão poder contar com os professores assim como vocês contaram conosco nas avaliações iniciais. Né? A grande maioria de vocês foi muito bem, então imagino que na minha disciplina, pelo menos, pouquíssimos vão pegar a avaliação suplementar, tá? De toda forma, as pessoas que porventura forem fazer a avaliação suplementar, gente, a matéria vai até o artigo 836, tá? Então, tudo que foi dado, né, até o artigo 836, tá? Então, se porventura alguém for fazer a suplementar, até o artigo 836 tudo, tá? Que é basicamente, boa noite, Lucélia, que é basicamente a aula que a gente vai finalizar hoje, né? Nós vamos finalizar a aula hoje. Se der tempo, a gente começa a matéria que eu tinha disponibilizado para a aula de hoje, porque a gente está um pouquinho atrasado em virtude do nosso simulado, né? Nós tivemos simulado e na última aula eu não pude começar a matéria nova, porque vocês tinham prova, então a gente está com essa matéria um pouquinho atrasada, tá? Dentro do cronograma, né? Mas a gente está aí um diazinho atrasado. E aí, então, hoje eu vou finalizar a matéria do dia 14 e conforme for, a gente já começa a matéria que eu disponibilizei para vocês como sendo a matéria de hoje. Continuidade em relação à questão das penhoras e tudo mais. Senão, a gente já termina a matéria que ficou pendente da última aula e talvez, se for o caso, a gente começa a matéria, então, que seria hoje na próxima aula. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem. Tudo, né, que foi dado até agora, até o artigo 836, Rosana, né, entre execução e espécie. Como eu havia falado para vocês, a avaliação suplementar ela vai um pouco mais adiante, né? Natural que vá, porque na avaliação inicial eu fechei um pouco mais a matéria para que vocês pudessem ali ter um pouco menos de matéria para poder estudar também e tudo. Mas aí agora no suplementar, como a gente já avançou mais na matéria, vai um pouquinho a mais, tá? Mesmos moldes, né? A avaliação suplementar vai ser nos mesmos moldes da inicial, então são 3 questões com letra A e B, tá? Igual foi a avaliação inicial de vocês, né? Casos práticos, né? Nada de diferente, tá? Imagino que poucas pessoas vão fazer. Fernando, me chama no WhatsApp depois, que aí a gente olha, tá? Eu olho aqui na minha planilha de notas e aí a gente vê isso, pode ser? Você me chama aqui no WhatsApp, tá bom? Que aí a gente confere direitinho, tá? As suas notas.
E aí, gente, o AVA3, né? Dois recados importantes para hoje. Primeiro, a VA4, que estava marcada para o dia 4/6, eu posterguei ela para o dia 18/6. Eu já havia falado isso com vocês, que eu faria isso, né? Que a gente ia marcar uma data provisória e tudo, mas que depois eu ia rever essa data. Então, o que acontece? Dia 9 é a avaliação suplementar da inicial, dia 11 nós não temos aula, porque é feriado de Corpus Christi. E aí, o que acontece? Então, eu julguei a VA4 de vocês do dia 4 para o dia 18, tá? Para vocês fazerem a entrega dela no dia 18. E a VA3, né, que é o nosso fórum de discussão, eu marquei ele para o dia 16, tá? Esse fórum de discussão, gente, é um fórum que envolve tanto vocês da noite quanto o pessoal da manhã. Ele está disponível, ele não vai ficar disponível no calendário lá de vocês no SF Web, não. Ele fica disponível na aula, tá? Já tá lá para vocês, não sei se vocês já tiveram curiosidade de abrir, né, a matéria que eu iria dar hoje, e aí vocês devem ter visto que eu já coloquei lá a vinculação da VA3, tá? Que é o fórum de discussão para o dia 16 de junho. E como é que é esse fórum de discussão? Vocês vão se organizar em grupos de 5 pessoas, no máximo 5 pessoas, tá? E aí vou escolher uma pessoa desse grupo para poder fazer a postagem de algo referente à penhora de bens, né? Então vocês vão escolher pontos. Nosso título do nosso fórum é Pontos Polêmicos a respeito da penhora de bens. E aí vocês vão fazer então um texto de meia lauda no máximo, gente, porque texto de fórum tem que ser texto bem sucinto, porque senão fica cansativo. Tá? E o fórum é para a gente poder interagir. Então, se o texto ficar muito grande, ninguém vai ler, fica ruim. Então, é um texto, gente, bem assim compacto, mas ao mesmo tempo com bastante conteúdo, né? Com conteúdo, de no máximo em meia lauda a respeito de pontos polêmicos da penhora. Então, vocês vão escolher, por exemplo, algo que seja polêmico em relação à penhora. Hoje a gente vai discutir algumas questões referentes à impenhorabilidade, né? Absoluta, que não é tão absoluta assim, nós vamos ver hoje, tá? Mas, gente, tem várias questões polêmicas. Eu já comecei, né, numa parte um pouco polêmica, que é a questão da penhora do benefício emergencial, né, esse benefício que o governo está auxiliando os autônomos, né, no valor de R$ 600, no valor de R$ 1.200 para quem é chefe de família e tudo, gente. Esse benefício, ele já foi objeto de penhora em uma dívida de caráter alimentar, tá? Numa pensão alimentícia. E aí, o que acontece? Logo depois, o CNJ ele soltou uma resolução dizendo que ele não recomenda que haja penhora desse benefício emergencial. Então, de um lado, você tem já algumas decisões judiciais no sentido de possibilitar a penhora desse auxílio, né, de parte, de percentual desse auxílio, tá? E do outro lado, a gente tem a decisão, a gente tem essa resolução do CNJ recomendando que não haja penhora desses auxílios emergenciais. Então, só para vocês verem um ponto polêmico. Então, eu já julguei isso lá no fórum, inclusive, para a gente já começar uma discussão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão formar grupo de 5 pessoas. Esses grupos de 5 pessoas, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém na casa de ninguém. Não façam isso, tá? Até coloquei lá bem explicadinho que os encontros que porventura forem acontecer, tem que acontecer no ambiente virtual. Você ri, né, Fernando? Mas é verdade, tá? Esses encontros eles têm que acontecer só no ambiente virtual. Então, use chamadas de vídeo do WhatsApp, usa o Zoom, usa o Google Meet, usa qualquer, né, aplicativo que vocês tiverem. Só um minutinho, Rosana, para poder fazer essa reunião virtual. Não quero ninguém se encontrando, não, tá? Vocês vão fazer essa reunião virtual, já te dou a palavra, Rosana. Vocês vão fazer essa reunião, tá? Virtual, e vocês vão decidir sobre o que vocês vão falar. Qual aspecto polêmico da penhora que vocês vão abordar? Ah, eu vou abordar a questão da impenhorabilidade do salário. Então, vou fazer um texto, nós vamos fazer um texto sobre isso. Beleza, vamos fazer um texto pequeno, sucinto, mas com conteúdo. Uma pessoa só do grupo que vai postar. Pelo amor de Deus, gente, não quero que as 5 pessoas que formarem o grupo façam postagem, porque não faz sentido a gente ler 5 vezes a mesma coisa. O fórum, ele é dinâmico,
tá? Então, se é em grupo, uma pessoa só posta e posta com o nome de todo mundo do grupo. Nome das integrantes e necessariamente, gente, o turno em que os integrantes estão ali matriculados, tá? Porque embora a professora de vocês tenha memória boa, né, vocês têm que pensar que é um universo de vários alunos e eu vou ter que lançar as notas de vocês. Então, quanto mais explicadinho, quanto mais direitinho tiver lá, gente, é mais fácil de eu identificar vocês e lançar a nota de vocês, tá? Então, vocês vão fazer essa postagem lá bonitinha, uma pessoa só, e uma pessoa só do grupo também, em discussão com o grupo, vai escolher uma das postagens e vai comentar, tá? Então, o fórum ele é dividido a participação em duas partes. A primeira parte, a postagem que deve ser feita pelo grupo sobre alguma coisa polêmica a respeito de penhora, e a segunda parte, a postagem que deve ser feita interagindo de forma respeitosa, claro, com a postagem do colega. E aí, gente, não dá para poder postar igual a gente vê no Twitter, em resposta a fulano de tal. Não dá para fazer isso no fórum. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer referência, tá? Conforme o grupo do fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que abordou tal assunto, o nosso grupo tem o parecer disso, disso, disso. Você pode concordar ou pode discordar. Lembrando, gente, que essa interação tem que ser fundamentada, né? Não é tipo assim, eu acho super legal. Né? Ok, por que você acha super legal? Então, você tem que fundamentar, né? O seu achismo ele tem que ter um fundamento aí, tá? Uma base teórica para que a gente possa considerar ele bonitinho, tá bom? Diga, dona Rosana. Ô, professora, então, nesse caso aí, não vai ter aquele fórum virtual, assim, igual a gente está falando aqui, não, né? Cada um fala uma coisa. Vai ser uma pessoa só do grupo, é porque eu não Isso, conheço muita gente. Não isso. quer dizer, eu não conheço ninguém. Vocês vão se reunir previamente, fazer um texto em conjunto e uma pessoa do grupo vai postar esse texto lá, entendeu? Ah, tá. Então, esse texto pode ser qualquer coisa dentro da penhora. Isso, pontos polêmicos dentro da penhora. Né? Ah, é Então, igual, aí a gente tem penhora do bem de família, é penhora do igual bem do fiador. o auxílio emergencial, igual eu te mostrei hoje. Pode Isso. ser? Sim. Pode, aí você vai fazer um texto em cima daquela reportagem, entendeu? Ah, tá. Beleza. Aí é Aí um precisa texto de que vai ser feito arquivo? pelo seu grupo e uma pessoa vai postar. Ah, tá. E essa mesma pessoa que postar é ela que vai discutir. Sim. Aí é a mesma coisa. Vai escolher em grupo qual que é a postagem que vai ser comentada. O grupo faz o texto, né, do comentário da postagem e essa mesma pessoa que é o representante do grupo vai lá e posta, entendeu? Ah, tá. Mas aí essa postagem está aí no fórum? A postagem todo mundo vai estar no fórum? Todo mundo vai estar no fórum. Igual a minha já está lá, à medida que vocês forem postando, Eu todo vi. mundo vê de todo mundo. Entendeu? Ah, entendi. Então, Beleza? beleza. Então, Aí ótimo. quantas linhas mais ou menos? É meia lauda, é uma folha? Meia, Na meia meia, folha. Meia meia folha. folha. Meia Então, folha, tá. Rosana. Abre o Word, escreve meia folha e ótimo. Tá? Ah, A então única tá. questão que vocês têm que trabalhar é o seguinte: nessa meia folha tem que ter conteúdo suficiente, profundidade suficiente para a gente discutir. Entendeu? Ah, Só isso que vocês têm que trabalhar, essa capacidade de síntese, mas ao mesmo tempo com material, com argumento, não, com tudo bem. fundamento, tá? Tá, joia. Beleza? Aí até lá, se vocês tiverem dúvida também, vocês vão me perguntando, tá? O Tá, fórum ok. vai ficar aberto até o dia 16 às 23h59. Então, a partir de agora, né, que ele já está aberto, vocês já podem começar a se organizar em grupos e já podem começar a fazer as postagens, Tá, tá? ok. O Tá. fórum não vai ser feito na aula. O fórum vai ser feito até o dia 16, 23h59. Ah, tá. Não, porque Beleza? eu achei que ia reunir, por exemplo, assim, um grupo de 5 e ia fazer uma discussão via Isso, isso. Zoom. Aí vocês fazem a Mas eu achei que discussão. era via Zoom, entendeu? Não. Não, a discussão vai ser lá escrita, por escrito. Ah, então tá joia. Tá bom? Beleza. Vai ser lá Tá bom. direitinho por escrito. E aí Tá. a gente vai interagindo, eu vou conversando com vocês e tudo mais, tá? O Fernando acabou de falar que tá sem grupo, né? Então,
Você tá no nosso grupo, não tá, Fernando? Lógico que tá. Você tá aqui, então lógico que você tá no grupo, né? Claro. Mas o Fernando tá sem grupo, gente. Então, quem puder adicioná-lo, né, em algum grupo, tá? Para que ele possa fazer o Eu também trabalho aí junto com eu também vocês. estou sem grupo. Oi? O professor estou sem grupo. Ah, Eu não então. conheço, só conheço o Então, junto aí, ó, você e o Fernando, vocês já começam um grupo. E depois vocês combinam no WhatsApp, então. Beleza, queridos? Então, sem maiores delongas, né? A respeito da prova, eu já comentei com vocês. A gente já fez a correção, já tinha mandado para vocês a correção no grupo, né? As respostas, basicamente, gente, eu fui ali, né, tentando ver o que que era mais ou menos, que tava e tudo mais. A gente não teve muito problema, não, graças a Deus. As respostas de vocês estavam muito certinhas, né? Só teve assim uns escorregões referentes à questão de precatório, né? Que era o pagamento, ele seria feito por meio de precatório, porque na Fazenda Pública Municipal, acima de 30 salários mínimos, o pagamento é feito por meio de precatório. E aí teve algumas pessoas se enrolaram. Em relação ao procedimento, né? A grande maioria não tirou total na questão porque não explicou o procedimento todo, só iniciou a explicação a respeito do procedimento, mas não explicou o procedimento todo, ou seja, não disse que a Fazenda Pública seria intimada para, querendo apresentar impugnação no prazo de 30 dias. Então, nesse caso, eu dei, acho que foi, essa questão valia 5 pontos, acho que eu dei 4, uma coisa assim, tá? Mas basicamente todos vocês foram bem, né? E aí, então, vamos começar a nossa matéria, tá? Então, nosso questionário fica para o dia 18, vocês vão fazer a postagem para mim. Se porventura alguém estiver fazendo ele de forma manuscrita, gente, escaneia ele todo, tá? E tome cuidado para que ele fique compilado em um arquivo de PDF. Por quê? Porque você não vai conseguir, gente, adicionar no SF Web folha por folha, tá? Então, você escaneou ele todo, converte ele num arquivo só em PDF. Não vai subindo folha por folha, não, porque senão eu vou ver só a última folha do questionário de vocês. Aí vai ficar ruim, tá? Então, quem porventura estiver fazendo manuscrito e quiser juntar ele manuscrito, pode, não tem problema. Só toma cuidado para poder compilar num PDF só, tá? Para não subir arquivo por arquivo, porque senão provavelmente eu não vou conseguir fazer a correção dele todo. Oi, Myron, tudo bem? Belezinha, queridos? Então, sem maiores delongas, vamos voltar à nossa aula, tá? Salvo engano, aqui, gente, eu fui até empenhorabilidade de bens, não foi isso? Nós chegamos a falar a respeito da questão da execução, eu expliquei para vocês a questão referente ao arresto, tá, dos bens do devedor, né? Caso o devedor, ou seja, o executado, não seja encontrado na citação, o oficial de justiça de ofício vai proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, não é isso? Que nós vimos, e nós vimos também que o arresto ele gera direito de preferência. Se eu tiver um arresto e logo depois eu tiver a penhora do mesmo bem, gente, a pessoa que arrestou esse bem, ela tem preferência no recebimento do crédito, né? Então, ele gera um direito de preferência, tá? Vimos também os efeitos materiais da penhora, tá? Vimos também que a penhora vai incidir em cima de tantos bens quantos bastem para garantia da execução. A penhora ela é uma garantia, né, gente? Então, ela une a questão da constrição mais a expropriação. A partir do momento que eu utilizo a penhora para poder separar, para eu poder determinar quais bens que vão ali garantir a execução, posteriormente esses bens eles serão expropriados, tá? Tudo jóia, Myron, graças a Deus. Então, esses bens, eles serão expropriados num segundo momento. E aí, a gente viu, então, os efeitos processuais, os efeitos materiais da penhora, e aí, se eu não me engano, eu comecei a falar a respeito dos bens impenhoráveis e nós tivemos que finalizar a aula porque vocês tinham simulado, não foi isso? Quem acompanha as aulas direitinho aí, tá em todas as aulas, Lucério, Fabrício, vocês podem me ajudar? Se foi isso mesmo? Nós chegamos a começar em penhorabilidade ou a gente nem chegou a começar? A gente nem começou, né? Então, se eu não me engano, a última coisa que a gente viu aqui foram os efeitos, então, materiais e processuais da penhora, tá?
se não me engano foi isso, né? Então, gente, vamos então agora para a questão, beleza, vamos então agora para a questão do objeto da penhora. Sobre quais bens que a penhora ela vai incidir, gente? Tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, enquanto ainda tiver, né, crédito para poder receber, enquanto eu ainda tiver que ter aí correr atrás de bens para poder garantir que eu vou receber aquele determinado valor, eu vou continuar fazendo penhoras em cima do patrimônio do executado, tá? E aí o que acontece, gente? Existe uma vedação na lei em relação ao artigo 833, ele traz essa vedação de alguns bens que são tidos como bens impenhoráveis, né? Sempre levando em consideração, gente, aqueles princípios que nós estudamos no início da nossa matéria, principalmente aquela questão da execução, se ela puder ser feita de várias formas, que ela seja feita sempre da forma menos onerosa, menos gravosa ao executado. A gente tem que ter isso em mente, tá? E aí, então, a gente vai começar o estudo hoje, agora, do artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse artigo, gente, ele vai trazer hipóteses de impenhorabilidade absoluta, ou seja, né, que em hipótese alguma, ou só naquelas hipóteses que estão permitidas no próprio artigo, haveria a possibilidade da penhora daqueles bens. Tá? Mas nós vamos ver que mesmo nesse caso da impenhorabilidade absoluta, existem algumas relativizações, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês direitinho. A primeira hipótese, gente, né, de bem impenhorável aí que o artigo 833 traz de impenhorabilidade absoluta, é a respeito dos bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. E aí aqui a gente tem que lembrar do bem de família, tá? Vocês estudaram lá em Teoria Geral do Direito Privado duas modalidades de bem de família. Quando vocês estudaram bens, vocês estudaram o bem de família voluntário e o bem de família legal. O que acontece, gente? Até o ano de 1990, quando foi promulgada, né, quando entrou em vigor a Lei 8.009 de 1990, que instituiu o bem de família legal, uma proteção automática para o bem de família, ou seja, aquele único bem imóvel que a família dispõe, tá? Até o ano de 1990, se a pessoa quisesse proteger a sua moradia, proteger, né, o bem que seria ali utilizado para a moradia da família, ela tinha que fazer isso de forma judicial. Ela tinha que fazer isso, gente, não de forma judicial, mas ela tinha que fazer isso de forma voluntária, melhor dizendo, tá? E aí, o que acontece? Se ela tivesse mais de um bem imóvel, ela teria que escolher aquele de menor valor, tá? E esse bem, ele era instituído como bem de família voluntário. E por ser bem de família voluntário, gente, esse bem ele era impenhorável e inalienável. Então esse bem ele não poderia ser vendido, esse bem ele ficava quase que eternamente com aquela família, porque não existia a possibilidade da venda desse bem. A partir de 1990, gente, com a entrada em vigor da Lei 8.009 de 90, o que aconteceu? Começou a haver uma proteção legal do bem de família. Então, se a pessoa só tivesse aquele bem fosse utilizado para a moradia dela, aquele bem ele seria impenhorável. Não era inalienável, tá? Então, poderia ser vendido? Poderia. Mas ele era impenhorável. Então, uma diferença crucial entre a questão do bem de família voluntário e o bem de família legal, gente, é que o voluntário é inalienável e impenhorável e o bem de família legal é só impenhorável. Tá? Ele entra aí na hipótese do inciso 1 do artigo 833. Né? Mas nós sabemos que, mesmo sendo bem de família, em algumas hipóteses existe a possibilidade da penhora desse bem. Quais são as hipóteses, gente? As hipóteses elas estão trazidas lá no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Então, se por um acaso, gente, esse bem for de um fiador ou tiver sido dado como garantia da dívida, tá? Ele pode ser penhorado? Pode. Se esse bem, por exemplo, gente, se houver um crédito de origem alimentar, então pensão alimentícia, por exemplo, eu posso fazer a penhora do bem de família? Posso.
Se, por exemplo, a gente tiver dívida de IPTU ou dívida de condomínio, eu posso penhorar? Posso. Se, por exemplo, eu tiver esse bem tiver sido adquirido com produto de crime, ele pode ser penhorado? Pode ser penhorado. Então, a gente tem algumas hipóteses em que é possível a penhora desse bem de família, tá? Mas, a princípio, pelo menos, ele é um bem impenhorável, a não ser que nós estejamos diante de algumas dessas hipóteses trazidas lá no artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Beleza? Próximo, inciso 2. Móvel, pertence, utilidade doméstica que guarnece a residência do executado. Também não pode ser penhorado, a não ser que seja de elevado valor, tá? Então, se o executado tem na casa dele, por exemplo, uma televisão de 30 mil reais, gente, essa televisão pode ser penhorada? Pode. Por quê? Porque ela ultrapassa as necessidades básicas do cidadão comum. Tá? Então, ela vai muito além. Ele tem uma geladeira que custa 20 mil reais. Essa geladeira pode ser penhorada? Pode. Por quê? Porque ela é de elevado valor, tá? Isso pode ser penhorado, não tem problema nenhum, tá? Vestuário, bem como pertences de uso pessoal do executado, salvos de elevado valor. Pode penhorar a calça jeans da Ana? Não, tá? Pode penhorar o sapato da Lucere? Não. Mas se a Lucere tiver uma coleção de bolsas da Louis Vuitton, eu posso penhorar essa coleção de bolsas? Posso. Se ela tiver uma bolsa da Louis Vuitton, eu posso penhorar essa bolsa? Posso. Por quê? Porque ela é de elevado valor, tá? Se o Fabrício tiver uma coleção de ternos da Dolce Gabbana, eu posso fazer a penhora dessa coleção de ternos? Pode. Uai, professora, mas não é vestuário do executado? É vestuário do executado, gente. Só que, embora seja vestuário do executado, é de elevado valor, tá? Então, sendo de elevado valor, mesmo sendo vestuário e pertence de uso pessoal, pode ser penhorado. Vamos supor que a Rosana tem um anel de diamante que ela não tira do dedo, tá? Ah, mas é de uso pessoal dela. Ok, mas é de elevado valor? É, então pode penhorar? Pode, tá? Então tenham isso em mente. A questão, o processo de execução, gente, essa matéria ela é muito gostosa, eu acho, né? Eu sou suspeita, né, gente? Eu adoro. Mas eu acho ela muito gostosa, mas ao mesmo tempo ela é muito cheia de detalhes. Então vocês têm que tomar muito cuidado com esses detalhes, tá? Se for de elevado valor, pode penhorar, tá? Se ultrapassar as necessidades básicas daquele executado, pode penhorar. Vestuário, aí já falei disso, vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, provento de aposentadoria, pensão, pecúlio, montepio, bem como quantia recebida por liberalidade de terceiro, honorários, são impenhoráveis? São, até o limite de 50 salários mínimos, tá? Então, o salário, gente, ele é impenhorável de acordo com o artigo 833. Inciso 4, gente, sim, é impenhorável até o limite de 50 salários mínimos. Então, se, por exemplo, na conta corrente da Elsa tiver lá 55 mil reais, ultrapassa 50 salários mínimos? Ultrapassa. Pode fazer a penhora, então, do valor? Pode. O quê? O que ultrapassar os 50 salários mínimos. Tá? Então, se a gente tem aí, vamos colocar o salário mínimo em torno, hoje é R$ 1.045, se eu não me engano, ou 1.068, né? Então, o que acontece? Se você, vamos colocar aí que seja R$ 1.000 o salário mínimo, tá? Para ficar mais fácil da gente fazer o cálculo. Então, até 50 mil reais não teria como penhorar, mas os 5 mil reais que tem a mais pode ser penhorado? Pode. Entretanto, gente, existe uma exceção. O parágrafo 2º do artigo 833 diz que, independentemente do valor que tiver em conta corrente, que for de pensão, de aposentadoria, se houver a necessidade de fazer a penhora dele para pagamento de pensão alimentícia, pode, tá? Então, tem lá na conta corrente do Fernando o valor de 10 mil reais. Ok? Ok. Pode penhorar esse valor? A princípio, não. Ah, mas é para poder pagar a pensão alimentícia. Então, pode? Pode. Professora, mas não é acima de 50 salários mínimos. Não, não é. Mas é para pagar a pensão alimentícia? Sim, então pode. Tá? É o que diz o parágrafo 2º aí do artigo 833.
Eu não preciso aí de respeitar esse limite, tá? R$ 1.045, né, o salário mínimo. Beleza, gente? Aí, uma outra questão também, que inclusive vocês podem, né, utilizar lá no fórum de discussão, que eu acho bem legal. Eu até coloquei para vocês nessa aula, eu coloquei os links, tá? O STJ, gente, ele vem entendendo, né, nos últimos anos, que independentemente da origem da dívida, tá? Se é dívida de pensão alimentícia, se não é, independentemente da origem da dívida, o STJ vem entendendo que é possível penhorar uma porcentagem do valor que tiver lá na conta salário, na conta corrente, que for de pensão, que for de aposentadoria, que for de honorários, é possível fazer a penhora de porcentagem que varia de 20% a 30%, tá? Então, o que acontece? De acordo com a lei, é impenhorável o salário até 50 salários mínimos? Sim. Se for para poder pagar a pensão alimentícia, é impenhorável? Não. E de acordo com o STJ, mesmo sendo impenhorável, existe o entendimento de que é possível penhorar porcentagem que varia de 20% a 30% do valor contido naquela conta, daquele benefício, daquela aposentadoria que foi recebida ali. Tá? Então, cuidado com isso, né? A gente tem um posicionamento legal e, de outro lado, a gente tem um posicionamento aí jurisprudencial, um entendimento, uma jurisprudência que já vai se formando lá no STJ nesse sentido de permitir a penhora em percentual que varia de 20% a 30%, tá? Então, tomem cuidado com isso. Fala. Hoje eu li uma notícia falando que penhorou a metade do auxílio emergencial por pensão alimentícia. Isso. R$ 300. Isso. É porque o que acontece? Em relação à pensão alimentícia, não existe nenhum tipo de porcentagem. A única coisa que o parágrafo 2º fala é que é possível penhorar, que é aquela questão da vedação de até 50 salários mínimos sem penhorável, não se aplica à dívida de caráter alimentar. Então, se caiu na conta, né? Se a pessoa sacou o benefício emergencial e colocou na conta e foi o dinheiro que foi achar, beleza, vamos penhorar metade. É isso, gente. Aí vai falar assim, professora, você concorda? Eu falei assim, concordo. Demais da conta. Por quê, gente? Porque, né, as crianças comem, na verdade. As crianças vestem, as crianças gastam, tá? E aí, assim, às vezes gasta até muito mais do que a pensão que é dada, né? Então, se não tá pagando pensão, gente, se fez a penhora na conta, né, no benefício emergencial, é porque o pagamento da pensão alimentícia não estava em dia. Ah, professora, mas nessa crise toda e tudo, complicado pagar pensão? Sim, então você vai deixar para a pessoa que está com a guarda, né, que está exercendo os cuidados com a criança, para ela poder ficar só sob a responsabilidade dela, e se ela for autônoma também? E se a situação dela estiver tão ruim quanto a situação do pai da criança, por exemplo, ou se foi a mãe da criança que teve benefício emergencial ali, penhorado para pagamento de pensão porque o filho está com o pai. Qual que é a injustiça nisso? Nenhuma, né? Infelizmente, se a gente chega a fazer uma penhora, gente, é porque está tendo uma dívida e essa dívida não foi paga. Então, eu acho super justo. O dinheiro tem que surgir, né, de alguma forma. Então, assim, eu acho super justo. Embora, igual eu falei para vocês, tá? O que acontece, gente? Cada caso é um caso. Em relação à pensão alimentícia, eu acho que não tem discussão, tá? Com relação aos demais credores, penhorar o benefício emergencial é certo ou não? Eu acho que não, tá? Por quê? Porque aí é você vestir um santo e desvestir o outro. Quase que isso, né? Então, nesse caso, eu não acho que é certo, não, tá? Mas pensão alimentícia, gente, eu acho que não tem discussão. Principalmente porque né, a grande maioria dos casos é para criança, tá? Mesmo que não for, né? Se tá arbitrada aquela pensão alimentícia é porque a pessoa não tem condições de se manter sozinha, tá? Então, tem que pagar. E aí, não tem discussão, não. Eu acho que não tem discussão, não, né? Mas vocês podem ter opinião diferente da minha, tá? E a gente vai discutir lá, exatamente. O filho não pediu para nascer, ele não tem condições de trabalhar, né? Então, eu acho complicado isso, tá, gente? Agora, os demais casos,
Vai fazer penhora de benefício emergencial? Não, aí eu acho um absurdo, gente. É igual, acho que estava acontecendo, chegou a acontecer. As pessoas iam depositar, né? E aí estava devendo cheque especial, o banco ia lá e pegava o dinheiro. Aí também não, né? Pelo amor de Deus, né? Na situação que a gente está vivendo, não tem como, né? É desumano, né? Não que banco seja humano, nada disso, né? Mas, né? É desumano, tá? Vai completamente contra aí a dignidade, né? Então acho meio absurdo. Agora, para pagamento de pensão alimentícia, eu acho super justo mesmo. Bom, continuando. Então, essa é uma discussão bacana. Por quê? Porque a gente tem uma determinação legal e, por outro lado, a gente tem já uma jurisprudência por parte do STJ nesse sentido. Muito cuidado, gente. Não é uma súmula, tá? São entendimentos que já estão sendo formados, que já vem há alguns anos sendo formados por parte do STJ nesse sentido, tá? De permitir a penhora de percentual de salário, né? E aí depois a gente vai ver como é que funciona essa questão da penhora online, é super legal, tá? Continuando, gente, próximo. Livro, máquina, ferramenta, utensílio, instrumento ou outro bem móvel necessário ou útil ao exercício de profissão do executado. Então, por exemplo, chegou o oficial de justiça aqui na minha casa hoje, ele pode penhorar os meus livros? Não, de jeito nenhum. Ele pode penhorar o meu computador? Também não. Por quê? Porque hoje eu preciso dos meus livros para o exercício da minha profissão, sempre precisei, e hoje eu preciso do meu computador para eu poder continuar dando as minhas aulas. Então, se o meu computador ele é penhorado, gente, ele é levado da minha casa, como é que eu vou fazer para poder continuar dando as minhas aulas, entende? Então, neste caso, se houver a comprovação, e hoje em home office, basicamente todas as pessoas precisam de computador para trabalhar, né? Os computadores, mesmo sendo de elevado valor, gente, não poderiam ser penhorados, tá? Por conta aí da questão de interferir no próprio sustento da pessoa. Vamos lembrar lá do princípio que a gente estudou no início da matéria referente à dignidade e à menor gravosidade. Poxa, você vai tirar o sustento da pessoa, esse computador é o que dá o sustento dela, né? Então, você não pode fazer a penhora desse bem, tá? Aqui eu dei o exemplo dos livros, né, e do computador para poder vocês conseguirem entender de forma mais prática. E seguindo aí a matéria, gente, seguro de vida, também a apólice de seguro de vida, gente, é impenhorável. Então, por exemplo, tá? Eu tenho uma apólice de seguro de vida. Se acontecer qualquer coisa comigo, né, e tudo, meu marido e minha filha são meus beneficiários. Se eu ficar devendo, gente, o meu credor pode pedir a penhora dessa apólice de seguro de vida? Não, de jeito nenhum, tá? De forma alguma, tá? O seguro de vida ele é impenhorável. Ah, professor, e se algum dos seus beneficiários, por exemplo, vier a receber esse crédito de seguro de vida e ele estiver devendo, esse crédito que for recebido pode ser penhorado? Pode, gente, né? Claro, tá? Porque aí é dinheiro, caiu na conta, beleza, né? O que não pode ser penhorada, gente, é essa apólice de seguro de vida, né? Então, esse dinheiro que pode, os meus beneficiários podem vir a receber. Tá? Isso é impenhorável. A partir do momento que há o falecimento, né? E aí esse dinheiro ele é passado para outras pessoas, se essas outras pessoas tiverem algum débito e aí o credor achar esse dinheiro na conta delas, pode ser penhorado, não tem problema não, tá? Pelo amor de Deus. Próximo, gente. Materiais necessários às obras em andamento, salvo se as obras forem penhoradas. Aqui, gente, é o raciocínio do acessório segue o principal, tá? Se a obra foi penhorada, chegou um carregamento de granito lá, pode penhorar o carregamento de granito? Pode, não tem problema nenhum. Agora, a obra não está penhorada, chegou um carregamento de granito lá, pode penhorar esse carregamento de granito? Não, de jeito nenhum. Porque é o raciocínio. Desvestir um santo para poder vestir o outro. Imagina o grande problema que você vai gerar com relação a essa obra. Vou finalizar essa transmissão, que a gente está no último minuto, e vou mandar o link da próxima para vocês. Entra todo mundo aí, viu? Vou ficar de olho se vai todo mundo entrar, tá? Ninguém pode fugir, tá bom? Beijo, vou mandar lá no grupo. Beijo.